Boa noite, bem-vindos a mais uma live da MG Psicólogas Associadas. Hoje, com essa alegria de receber Helena Aguiar para conversar um pouco com a gente de psicoeducação e perinatologia. Gláucia. Prazer estar aqui. Que bom, Helena. Bem-vinda, Helena. Marília Aguiar, Helena Aguiar e Gláucia Tavares. Olha, tem um sanduíche muito bom. Bem-vinda, Helena. Tudo bem. Vamos lá. Obrigada, Quer é um se prazer estar aqui Helena? com vocês. Prazer estar aqui, muito obrigada por esse convite tão especial, né? Estar no meio dessas mineiras que eu admiro tanto o trabalho, né, profissionalmente, e uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto, né, de falar, que é tão importante esse trabalho. Eu sou psicóloga, trabalho há mais ou menos 12, 13 anos na área de neonatologia, né, de perinatologia. Trabalho em uma UTI neonatal aqui no Rio de Janeiro, numa maternidade aqui no Rio. Trabalhei antes, né, em um hospital geral, então assim, sempre gostei muito dessa área de psicologia hospitalar e me apaixonei pela parte da perinatologia, né, nesse trabalho de acompanhar as gestantes, acompanhar o parto, o puerpério e toda a importância da presença do profissional nesse início de vida, né, na formação desse vínculo e às vezes passando por questões mais específicas como prematuridade, malformações. Então, por aí que eu trabalho, né, junto com uma colega, uma amiga. A gente fundou uma página no Instagram também, chamada Início da Vida, onde a gente fala sobre assuntos, né, justamente desse início que é tão precioso, que é a base de tudo que vem a seguir. Então, também um outro ponto que eu acho que é importante destacar, assim, para que as pessoas possam conhecer também um pouco do nosso trabalho. Tá? E é isso, mas a gente vai falando ao longo do encontro. E um trabalho muito importante. Eu já tive a oportunidade, já aconteceu de ser acolhida, né, pela Helena também, enquanto avó, né? Tive a oportunidade de ser acolhida pela Helena e fala assim, a diferença que faz diferença nessas questões, né, da perinatologia, você ter alguém que você sabe que está ali junto de você, caminhando junto com a família, acompanhando as mães, os pais, os avós, né? Essa família estendida também. Como é que isso dá um fôlego para quem está passando por uma situação que não gostaria de estar passando nesse momento do nascimento, né? E pensando aí, né, Helena, a questão da psicoeducação, né, e essa entrada no parto, na chegada, como é que tem sido isso para vocês, né? Glaucia, acho que é interessante a gente falar, né, de que o bebê ele não existe sozinho, né? Não existe como a gente trabalhar com bebês e só com eles. Então, assim, a gente sempre trabalha com a família. Então, isso que a Marília falou, né, da experiência que eles viveram lá na perinatal, é muito bacana, porque você faz um trabalho realmente conjunto. O bebê, ele não é o seu paciente, não é só o bebê, né? Às vezes as pessoas falam assim, você trabalha com o bebê, como é que é? Você faz terapia com o bebê, como é que é isso? E a gente tenta desmistificar um pouco isso, porque é um trabalho com a família o tempo todo, né? Claro que a gente também fala com o bebê, porque falar com o bebê é importante, né? Ele está sendo banhado nesse mundo de linguagem. Então, assim, é importante a gente se dirigir ao bebê como um sujeito, né? Não um sujeito, mas o sujeito, né? Mas é importante, um grande protagonista nesse cenário, mas também com a família. Então, com os pais, com os avós, com os irmãos, com os familiares, com as pessoas que são importantes nesse momento. Então, assim, na verdade, é um grande aprendizado. Eu costumo agradecer muito a psicologia. A gente sabe que a nossa profissão, né, é uma profissão muitas vezes difícil também, né? Mas, assim, eu sou muito grata à psicologia por me dar a oportunidade de conhecer tantas histórias, né? Então, quando você pergunta como eu acho que, assim, é desafiador, porque cada família vai trazer uma questão específica, né? Vai trazer um cenário diferente, então a gente vai ter sempre... Nosso trabalho é muito na individualização, na singularidade de cada caso. Então, é desafiador, mas também é uma grande oportunidade, né? A gente conhece muitas histórias. E esse início, ele é muito especial, porque não só é a base de tudo, né? Como eu falei, mas, assim, ele traz uma bagagem muito grande que vem nesse momento à tona, né? Então, assim, histórias anteriores, vivências com as próprias mães, a sua vivência enquanto bebê, enquanto os cuidadores que você teve, isso tudo volta nesse momento de uma forma muito intensa, né? Então, assim, é muito prazeroso mesmo trabalhar com isso. E, assim, eu também trabalho em consultório, mas eu gosto também do trabalho da clínica, eu acho super interessante, mas o legal de estar nesse contexto do hospital, da UTI neonatal,
é que as coisas estão mais à flor da pele, né? Porque às vezes no consultório a gente demora meses, anos, né, com aquele processo terapêutico, ali está na nossa cara. A gente já vê as relações, às vezes é tão na nossa cara que é difícil a gente segurar a nossa ansiedade para não fazer nenhuma interpretação, para não fazer nenhuma colocação que possa ser até nociva para aquela família, né? Então, assim, é muito prazeroso mesmo. Assim, E eu aí eu acho um fico grande pensando... desafio, mas bem gostoso. Oi? Perguntou Essa alguma coisa? função, né, Helena? Fico pensando aí muito nessa função de Uhum. interligação sem ser invasivo. Como é que vocês dosam isso, né? Essa chegada, o parto, como essa abertura e essa interligação sem invasão. Perfeito, eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu costumo falar muito com as minhas residentes, estagiárias, que às vezes a gente tem uma ânsia tão grande de ajudar aquela família que a gente não percebe que muitas vezes o melhor que a gente pode fazer é não atrapalhar, né? Uhum. Assim, isso é um ponto importante. Às Uhum. vezes, assim, você está na UTI, por exemplo, aí vê o pai e a mãe com o bebê no colo, naquele momento que parece, eu brinco, que parece que tem uma bolha levando eles para uma outra dimensão. Aí você chega ali, você às vezes quebra aquele momento. Então, assim, a gente tem que ter muita sensibilidade para a gente perceber até quando não fazer nada. Ninguém vai à UTI para ver o psicólogo, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender quando a gente pode ajudar e quando a gente pode até atrapalhar se a gente se interferir demais no momento, né? A gente tem que lembrar, eu acho que esse é um exercício diário. Eu falo muito com as meninas mais novas, assim, quando estou entrando na profissão, né? Assim, a gente segurar o nosso ego mesmo, né? Da gente querer fazer a diferença, da gente querer receber elogios, porque às vezes o nosso trabalho é nas beiradinhas mesmo, né? Assim, a gente pode não ter aquele holofote em cima da gente, mas a gente faz a diferença em pequenos detalhes, né? Às vezes eles nem percebem quanto é isso importante, e a gente está ali nas beiradas, possibilitando o melhor acolhimento. E às vezes o melhor acolhimento é não atrapalhar, né? Tem outras vezes que não, por isso que eu falo da importância dessa sensibilidade. Tem algumas vezes que a gente realmente vai ter que ter um papel mais ativo, né? Vai ter que chegar mais junto, mesmo que o paciente esteja com mais dificuldade de aceitar o nosso acompanhamento, a gente vai tentar, né, criar um vínculo com esse paciente, com esses pais, para que a gente possa fazer um atendimento. Mas eu acho que essa sensibilidade que a gente vai ganhando com o tempo, né, com a experiência, e podendo ajudar cada família de forma diferente, né, de acordo com as demandas individuais, né? Não só, desculpa, eu estou aqui falando muito, mas é que eu me empolgo com o assunto. Claro. Outra coisa que eu acho que é importante nisso é porque, às vezes, a gente, como psicóloga, que trabalha em hospital, a gente é demandado a estar num lugar que nem sempre é o que a gente tem que ocupar, né? Assim, por exemplo, os médicos chamam a gente, pedem um parecer para que a gente veja uma mãe que não está querendo amamentar, por exemplo. Vai lá e convence essa mãe de amamentar. E não é o nosso papel de convencer essa mãe de amamentar, né? E, às vezes, é esperado que o psicólogo tenha essa postura. E a gente vai lá para escutar e entender por que essa mãe está com dificuldade de amamentar. Então, assim, também isso é difícil, às vezes, no início, a gente não aceitar essa demanda pronta que vem da equipe, né? Aquela mãe está chorando, vai lá para ela parar de chorar. E a gente chega, a gente fala, chora mesmo, né? Às vezes a mãe que eles falam aqui no Rio, não sei se vocês usam essa expressão aí, mas fala, aquela família barraqueira, vai lá conversar com eles. As famílias mais... E a gente fala assim, não, tem que falar, né? A gente vai estar ali para escutar, para poder tentar ajudar eles a elaborarem tudo que eles estão vivendo. Então, assim, eu acho que, como eu falei, é desafiador, por isso também, a gente achar o nosso lugar nessa equipe, assim, como se posicionar com cada família, é sempre um desafio, né? A gente está no meio de uma equipe que tem suas próprias questões também, né? Eu me lembro, né, a gente, Glaucia e eu trabalhamos há algum tempo também numa UTI neonatal e pediátrica, e eu ficava muito feliz quando as famílias tinham alta e mandava bilhetinho, né, deixava agradecimentos para a equipe e não incluía a psicologia. Sinal que o nosso trabalho, eu achava que um sinal que o trabalho nosso foi bem feito. Não somos nós que precisamos aparecer, né? Não é isso, quer dizer, o trabalho foi feito de maneira de que essa família e a equipe que atende a esta família conseguiram conduzir bem e que saíram bem, né? Independente de como, né? Não é interessante isso? Sim. Como é que a gente... e talvez a moçada ainda esteja achando que o trabalho da psicologia, né, e em especial trabalhando com psicoeducação, né,
O papel do profissional é importante, né? E que, na verdade, o que a gente, da psicoeducação, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente disso aí, né, Helena? Sem dúvida, E Marília, aí, é isso na mesmo. questão até da Você psicoeducação. exemplificou bem com a história do agradecimento, né? Desculpa, pode falar. E uma das questões, né, que ligado aí, né, Helena, ao aspecto até do puerpério, né, e lidando, acompanhando, e como você diz, a criança não nasce sozinha, e quem mais que nasce com a criança, de que maneira que esse trabalho ele pode também prevenir até a questão das depressões puerperais. Como é que você tem percebido aí? E até situar isso. Como é que tem sido? Essa questão do puerpério é muito importante, né? Assim, eu costumo falar que a gente nunca, em momento nenhum, a gente pode esquecer qual é o contexto que os pais vivem quando a gente faz um atendimento, seja no consultório, seja no UTI, seja no hospital. Qual é o contexto desses pais? E o contexto do puerpério é um contexto altamente delicado, né? A gente sabe que, assim, na história da mulher é o período mais vulnerável a desenvolver doenças psiquiátricas, né? Então, assim, a gente realmente está num momento muito, muito vulnerável. Outro dia eu estava um curso de gestante, uma aula de gestante que eu fui dar, e aí tinha um advogado no curso, um pai que era advogado, e ele falou que tem uma lei, não sei se os advogados conhecem, uma prerrogativa, alguma coisa assim, que a mulher no puerpério ela tem até um atenuante se ela cometer um crime. Vocês já viram isso? Então, assim, a tal ponto, assim, só para exemplificar como realmente é um momento que a mulher está passando de tantas transformações que chega a esse ponto, né? Então, assim, é muito importante a gente não esquecer disso, naturalmente, sem nenhuma intercorrência. Então, não estou nem falando só das mães de bebês prematuros, né? Já necessidade de muitas transformações, de muitas adaptações, tanto físicas, toda a questão hormonal, toda a questão de adaptação ao novo contexto, novas responsabilidades, né? Novas preocupações, nova rotina. Então, muitas vezes a questão alteração no sono, alteração da casa, enfim, uma série de coisas. Então, assim, é um período muito vulnerável. Não só para as mulheres, como a gente tem visto agora, cada vez mais estão saindo estudos de depressão pós-parto nos homens também, alterações psíquicas nos homens. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Assim, a gente está trabalhando com pessoas que estão nesse período extremamente fragilizados. Quando a gente tem uma situação a mais, né, que eu falo que é uma crise dentro da crise, outra crise, né, por exemplo, como uma prematuridade, ou uma má formação, ou alguma questão no parto, a gente tem visto, né, alguns bebês que têm, por exemplo, questão de asfixia no parto. Então, assim, nesse período que a gente fala de perinatal, né, antes, na gestação, parto ou puerpério, isso é uma crise a mais. Então, assim, a gente tem visto, assim, o número de depressão é maior, a incidência de transtornos depressivos é maior, porque se a gente pensar até que um dos fatores de risco para a depressão são esses eventos estressantes, né, a gente não quer dizer que essas pessoas vão ter depressão, mas o fator de risco é maior. Então, assim, dependendo também dos fatores de proteção, o que vem para ajudar essa pessoa a passar por isso, a pessoa pode sair bem, né? Mas por isso que eu acho que é importante a gente sempre tentar trabalhar precocemente, ajudando essa família a diagnosticar. Muitas vezes existe uma grande confusão nesse início, né? Assim, eu acho que tem casos que são subnotificados, mas tem muito medo de ter a depressão e às vezes é uma tristeza normal desse período. A gente fala, cada vez escuta mais falando do baby blues, né? E é muito legal as pessoas estarem conhecendo, né? Que é essa tristeza transitória, passageira, né? Que é até considerado um transtorno adaptativo, que do jeito que vem, ele vai sem deixar maiores problemas, desde que tenha um suporte emocional adequado, né? Então, assim, é legal que as pessoas conheçam o baby blues, saber que ele existe, né? A gente naturalizar um pouco esse choro da puérpera, né? Logo depois do nascimento, que antes existia uma cobrança maior, ainda existe, né? Mas eu acho que essa cobrança maior de que a mulher tinha que estar muito feliz com o bebê, né? Com toda essa ideologia que a gente faz da maternidade. Então, isso começa, pelo que eu tenho visto, né? Começa a ser um pouco questionado e entender um pouco mais as lágrimas dessa mãe de recém-nascido, né? Mas ainda assim, a gente não fala tanto dessa tristeza que é natural. É como se depois do baby blues, ele vai passar por volta de 2 semanas já foi embora. Então não pode mais chorar depois desse tempo, né? Então, assim, eu costumo falar, é um problema que a gente chora muito, né? Claro que é muito individual, né? Como sempre,
vai ser um momento que a gente vai chorar, que a gente vai se questionar por que a gente fez isso, né? Onde a gente estava com a cabeça quando pensou em ter o filho, que a gente vai ter medo, que a gente vai ter angústia, que a gente vai se sentir preocupado. Então, assim, isso não é depressão. Então, é importante a gente também naturalizar essa tristeza que pode acontecer, assim, com o bebê pequeno. E, mesmo assim, junto de muita alegria. Para a gente que da psicologia, é muito natural a gente pensar na ambivalência, né? A gente não tem nenhuma relação sem ambivalência. Mas, às vezes, as pessoas não aceitam muito esse lado mais negativo da relação, né? Então, a gente pode amar loucamente o filho e não querer ter tido ele ali naquele momento, né? Não quer dizer que você não queira. Enfim, é aceitar essa ambivalência. Então, assim, eu acho que o acompanhamento do psicólogo nesse período é importante para ajudar nessas nuances, porque é muito difícil você falar se é uma depressão, se é uma tristeza natural, se precisa de ajuda, se não precisa, né? Então, acho que quando você tem um profissional que você possa falar e conversar e tentar entender o que está passando, eu acho que ajuda muito, especialmente nesses casos de maior estresse, né? Então, acho que a gente pode ajudar bastante nesse período inicial, sabe? E é muito interessante isso, porque existe uma ideia muito romanceada, que é tudo muito lindo, né? É claro que tem ajustes, e são ajustes, né? E quando a gente chama atenção, né, Helena, para o aspecto aí da psicoeducação e saúde, muito para contar isso. Olha, nós estamos falando de um pacote completo. Primeiro, né, esse neném, de fato, não é só mãe e bebê, né? Tem uma relação, né? Tem um sistema, quem mais que nasce junto com essa criança, quando a Marília está dizendo dela avó, né? A minha experiência também, e é claro que, né? E que nesse momento atual, né? Em tempos de Covid, como é que tem sido essas chegadas das crianças e as restrições aí de presença? Como é que vocês têm trabalhado? Uma época muito chata, né, gente? Assim, uma época muito difícil. A gente está tendo que realmente usar muita criatividade e eu acho que assim, acho que a palavra do momento é adaptação. A gente está tendo que se adaptar de alguma forma para a gente conseguir os objetivos que antes a gente fazia com mais naturalidade, né? Então, por exemplo, visita dos avós na UTI, que é uma coisa preciosíssima para a gente, né, Marília? A gente não está conseguindo fazer. Então, assim, é muito triste, sabe? A gente faz a visita online, mas não é a mesma coisa. A gente sabe que assim, muitas coisas online dão certo e são super proveitosas, como esse encontro, né? A gente tem conseguido desenvolver muitas questões que a gente não desenvolvia. Então, assim, eu sou super a favor, mas tem coisas que não conseguem ter a mesma dimensão, não conseguem atingir os mesmos objetivos. Então, assim, visita online na UTI não chega perto, assim, é difícil, porque assim, por mais que os avós possam ver, é diferente, porque a presença dos avós ali ela é muito importante. Não é só a visita, não é só conhecer o bebê. A avó, quando chega ali, não sei se, com certeza a Marília vai lembrar, né? Assim, vai lembrar, o furinho no queixo, é de não sei quem, né? O cabelinho, ou não sei o quê. Então, quando essas falas que parecem tão simples, na verdade, o que eles estão fazendo? Sem saber. Marília devia saber, não sei se na hora você estava se dando conta, né? Mas o que eles fazem? Eles incluem esse bebê numa dinâmica familiar. Às vezes, os pais, dependendo do estado do bebê, da fragilidade daquele bebezinho aos olhos dos pais, eles às vezes não conseguem incluir o bebê naquela família. Assim, o vínculo é um processo, né? Como a gente falou da romantização da relação, a gente sabe que o vínculo não é automático. Tem pessoas que conseguem fazer um vínculo muito rápido, já durante a gestação, mas não é a nossa praxe, o que a gente observa, que as pessoas precisam desse tempo. E aí, quando vem um avô, vem uma avó e fala do furinho do queixo, por exemplo, ela está falando assim, esse bebê é da família, esse bebê você dá um lugar simbólico para ele, você torna a existência dele palpável, sabe, compartilhada, então isso tudo é muito importante. Quando você vê pelo celular, é diferente, perde-se alguma coisa, né? Ainda assim, a gente vai tentando, a gente, por exemplo, lá no onde eu trabalho, a gente fazia reunião de grupo com os pais, agora a gente está fazendo reunião online. A gente não desiste, né? Mas a gente sabe que perde alguma coisa. De alguma forma ou de outra, a gente vai insistindo, vai tentando de uns lados, aí não consegue, a gente tenta de novo. Então, assim, é uma questão de tentar se adaptar a esse contexto, né? Até porque as próprias pessoas também estão com as redes de apoio afetadas. Então, a gente tá sendo difícil, mas a gente vai tentando. E você falou da palavra adaptação, se tem aí essas restrições físicas, quais têm sido os ganhos que o mundo virtual também tem trazido para essa chegada?
que você reconhece aí que também tem, né, nesse poder adaptativo como ganhos? Sem dúvida, Glaucia, uma coisa que eu tenho reparado que tem sido muito bacana, eu não sei se vocês estão vendo isso aí, que eu acho que assim, era muito difícil, como eu trabalho com gestantes há muitos anos, né, eu via que era muito difícil uma puérpera, gestante até entrava em terapia, mas assim, logo depois do bebê nascer, fazia terapia. Eu não via. Não sei vocês. Às vezes a pessoa sabe assim, tem noção que precisa, mas ela fala, mas agora eu não posso, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho quem... Realmente era genuíno, assim. Eu mesmo falava, não dá, né? Como é que essa mulher vai fazer? Às vezes uma pessoa sem rede de apoio, sem ter como, não tinha como ela fazer terapia. E eu acho que essa facilidade, que a gente mesmo, profissional, assim, até me colocando, eu não atendi online, não gostava. Hoje em dia eu gosto e atendo, né? Então, assim, eu acho que a gente se permitiu experimentar essa nova forma de atender, né? E eu acho que isso facilitou muito a vida dessas mulheres com bebê pequeno. Então, assim, hoje em dia eu tenho visto uma procura muito maior dessas mulheres por acompanhamento online. Então, acho que assim, a psicologia ficou mais acessível, assim, para essas pessoas que estão com uma rede de apoio reduzida ou que não se permitem, porque tem uma rede de apoio, às vezes não se permitem, por toda a questão da culpa materna que a gente sabe que é muito grande, né? Não se permitiam sair para ir para uma terapia. Acho que tem que pensar só no bebê, como se pensar em si não fosse voltar para o bebê, né? Mas, então, eu acho que isso é um ponto bem positivo dessa pandemia, assim. As pessoas estão procurando mais terapia. Eu acho que o olhar para o lado psíquico está sendo mais especial nesse momento. Acho que a partir do momento que as pessoas tiveram que parar, não é nem muito, a maioria continua trabalhando, mas assim tiveram que dar um freio na sua rotina, né? Tiveram que repensar como iam trabalhar, enfim. Eu acho que o nosso olhar voltou muito para a questão da saúde mental. Então, eu vejo pessoas falando mais sobre saúde mental, falando mais sobre a saúde psíquica, sabe? Então, eu acho que isso foi um dos ganhos, assim, dessa pandemia, que eu tenho observado, assim. Mais gente procurando terapia. Então, acho que foi bacana. Apesar das dificuldades financeiras, que a gente vê que muitas pessoas estão, eu vejo que as pessoas mais conscientes da necessidade de buscar uma ajuda profissional, sabe? Não sei se vocês perceberam isso aí também. Né? Não ter que sair, né? Isso facilita. Vai lá, Marília, te interrompi já, é você. É que você está falando aí dessa questão da adaptação e falando de psicoeducação, vocês também têm um trabalho, né, de psicoeducativo de preparação para o parto, né? Como é que isso está acontecendo? Como é que isso acontece? Como é que tem acontecido? E o que você acha? E o que você percebe de benefícios desse trabalho de psicoeducação durante a gestação e às vezes, né, que algumas questões que vão aquelas gravidezes que não vão ter um parto normal, com 9 meses, né, ao final das 40 semanas, esse trabalho também é feito durante, né? Como é que conta um pouquinho disso para nós, Helena. Isso é bacana, sim, Marília, que assim, a gente tem duas formas de contato com gestantes, né? Uma é através do curso de gestantes, e aí é muito delicado, porque ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar as questões que podem acontecer, a gente também tem uma delicadeza, porque as gestantes são mais sensíveis, então a gente já não pode de cara, quando a gestação está tudo bem, já falar tudo o que pode acontecer, né? Mas eu sempre, no curso de gestantes, eu sempre falo com as gestantes a questão da idealização do parto. Eu falo muito isso, assim, para a gente tomar muito cuidado com essas idealizações, não só do parto, mas da gestação, né? Porque a gente estuda cada vez mais sobre gestação, né? Parto, início da vida, a gente tem um monte de livros, a gente tem um monte de receitinhas, né, que tem que seguir. E quanto maior é a expectativa, maior é a frustração quando não acontece da forma como a gente gostaria. Então, assim, eu falo muito com elas, assim, com os pais participando muito dos cursos gestantes também, né? Que é importante a gente planejar, é importante a gente sonhar, saber o que a gente quer, conversar entre o casal, conversar com o obstetra, conversar com o pediatra, tentar planejar um pouco, assim, para você, pelo menos, pensar a forma como você gostaria que acontecesse, mas sempre, sempre, sempre tendo em vista a questão do ideal e do possível, né? Você pensa o que você gostaria, qual é o seu ideal, respeitando a sua forma de pensar, a sua, do seu companheiro, da sua companheira, de quem estiver junto, né? Como você gostaria que fosse? Mas nem sempre isso vai ser possível. Então, assim, a gente é muito óbvio, né? Mas, assim, às vezes, para a pessoa que está ali vivendo aquele momento, não parece óbvio. Assim, ela faz aquele plano de parto, né?
A gente fala cada vez mais as gestantes têm chegado ao consultório das obstetras já com o plano de parto pronto, e no plano de parto elas falam tudo que elas gostariam. Então, por exemplo, eu quero receber anestesia, eu não quero. Se eu gritar pedindo anestesia, você não me dá. Sabe? Isso tudo pode estar no plano de parto, né? Eu quero música, eu quero luz, eu não quero luz. E às vezes elas chegam com aquilo e acham que aquele é um documento que vai ser assim, né? Então eu tento desconstruir muito isso, assim, a gente pensar nesse ideal, até para a gente poder ter uma ideia do que a gente quer, diminuir um pouco a ansiedade, a gente pensar nos fatores, né, que podem ajudar, mas sempre sabendo que pode não acontecer dessa forma. Tem que ter uma confiança, eu falo muito dessa confiança na equipe, né? A gente, quando entra num avião, por exemplo, a gente não quer adaptar para o piloto do avião, né? A nossa vida está ali nele, mas a gente confia no piloto, né? Então, assim, acho que é isso, tem que ter uma confiança, então, daí, desde a escolha da equipe que vai estar te acompanhando, é muito importante para que você possa falar o que você quer, mas acreditar que se em algum momento ele falar assim, olha, não vai dar para ser isso, você, de olhos fechados, embarcar da sua equipe, né? Os pais não precisam decidir, eles não têm capacidade, mesmo que sejam médicos, né? Eles não estão ali como médicos, então eles têm que confiar na equipe. E aí esse é um trabalho que eu faço em curso de gestante, tentando preparar desse jeito. A gente fala muito da questão das idealizações, do bebê esperado, do bebê imaginado, que ele vai ser sempre diferente do bebê real, do bebê que chega. Por mais que você ache o seu filho lindíssimo quando nasce, ele é diferentíssimo do que você imaginou. Né? Então, assim, falo da questão da ambivalência, da importância desses pais entenderem e aceitarem a ambivalência. Falo muito da questão da culpa também, né? Que a gente, quando se sente culpado por alguma coisa, se essa culpa for excessiva, isso pode ser um sinal de alerta para procurar terapia, procurar uma ajuda. Sempre que a culpa tiver muito... Eu sempre falo isso, e assim, acho que é uma verdade absoluta, que a gente nasce, o neném nasce, a gente nasce com 20 quilos de culpa nas costas, né? Então, assim, a culpa é companheira. Mas se for uma culpa excessiva, aí sim precisa de ajuda, porque ela pode prejudicar as relações, né? Enfim, esse eu trabalho muito com o curso de gestante quando não tem nenhum problema a mais a princípio, né? Então, eu tento alertar para alguns pontos importantes, mas não entro de cara, né, na questão da prematuridade, na questão das malformações, porque eu acho que, assim, não tem por que a gente expor a isso se não for a realidade de cada família, né? A menos que surja, às vezes surge alguma questão, no grupo mesmo, uma mãe fala, eu já tive uma perda, e aí a gente vai falar de perda gestacional, só se surgir naturalmente. Tá? E a gente tem também o trabalho com gestantes de risco. E aí sim a gente já entra mais a fundo nisso, um trabalho mais individualizado, porque essa gestante, quando interna, porque tem que segurar uma gravidez de risco, uma ameaça de parto prematuro, porque está perdendo líquido, tem que ficar em repouso absoluto, aí a gente faz um trabalho bem individualizado, já atendendo essa gestante e esse pai, o pai que está ali quando é possível, junto também, né? Aí a gente vai individualizando mesmo o atendimento, nas questões dela, nas fantasias dela, nos medos dela, e aí a gente vai trabalhando de forma mais junta mesmo, né? Porque aí, por mais que o bebê seja também, vai ser tão diferente quanto do imaginado, como a gente falou nos bebês que nascem a termo, bem, mas tem uma questão a mais, né? Dessa questão de saúde, da questão da possibilidade de, enfim, mortes, perdas, enfim, a gente vai trabalhando de acordo com o que se apresenta em cada caso. E quando você fala aí dos cursos, né, do curso de gestante, tanto da gestação, que pode existir a gestação de risco, como a gestação natural, né, essa característica aí desse pré-natal, né, que vai realmente dando essa oportunidade, né, do que a gente está enfatizando aí da psicoeducação, né? E eu acho legal quando você fala aí da questão da culpa, né? E se a gente começar a entender aí até a culpa como esse débito, estou devendo o quê? E como que é curioso isso, né, Helena? Porque muitas vezes até o desconforto de algo que está saindo bem. Mas será que também pode acontecer bem ao lado do idealizado? Também existem situações favoráveis, né? Que espaço que tem para poder também celebrar, né? Uma chegada bem-vinda, né? Por isso que eu acho que o nosso trabalho, Glaucia, é muito nesse sentido de escutar a mãe, porque às vezes ela fala, eu estou me sentindo culpada. Aí se você falar que não tem por que você se sentir culpada, que isso, não, você não dá espaço para ela falar, por quê, né? Então se a mãe fala, estou me sentindo mal, estou culpada, aí você fala, por quê? Qual seria a sua culpa? Por que você seria culpada? Pronto, você falou isso e deixa ela falar. E aí você vai escutar o que tem por trás dessa fantasia de culpa, né? E às vezes tem coisas assim que são muito preciosas para a gente, né? Poder trabalhar.
e ajudar esses pais, essas mães a entenderem que também estão fazendo coisas boas, né? Então, assim, acho que é importante se deixar falar. Às vezes a gente vê, o profissional de saúde tem muito essa tendência, assim, né? A mãe está chorando. Não chora, não. Eu devia ter feito isso. Não, imagina, que isso, sabe? A gente tenta assim, né? Até para consolar, chora não, mãezinha, né? Mãezinha, que isso, mãezinha. Então, acho que assim, essa tentativa de poupar... dureza, né? Mãezinha, não dá, né? Até a tentativa de poupar essa mãe, né? Especialmente a mãe de algum sofrimento, a gente não escuta. Então, às vezes, por que você está triste? Por que você seria culpada? Né? Vamos supor, a mãe tem uma pré-eclâmpsia, a pressão aumenta e o bebê tem que nascer. E ela se culpa porque ela acha que a pressão alta foi culpa dela. Né? Claro que a gente vai pensar assim, claro que não, né? É uma doença. Só que se a gente não tentar entender o que tem por trás dessa culpa, como é que ela vai poder interiorizar essa questão? Né? Como é que ela vai poder entender o que está se passando de verdade? Então, por isso que é muito importante a gente tentar, né, conseguir que essa pessoa fale, que essa mulher fale e entenda o que tem por trás disso. Às vezes vão vir questões lá de trás, da infância, ou da relação com a mãe dela. A gente não sabe, as possibilidades são muitas, né? Se estamos falando muito com mãe, né, a experiência aí também, né, Helena, do contato pele a pele, né, o antigo chamado aí o canguru, como é que tem sido os pais fazendo, né, e colocando os bebezinhos no colo? Como é que tem sido a sua experiência lá dos papais acolher os bebês? A gente lá onde eu trabalho, né, a gente faz a posição canguru, a gente não faz o método canguru, porque o método é super complexo, né, assim, poucos lugares no Brasil a gente tem alguns lugares de referência, mas que conseguem fazer o método completo, mas ainda assim eu acho assim, extremamente valioso a posição canguru. Então acho que quem trabalha em UTI, assim, não somos nós, psicólogos, que vamos colocar o bebê na posição canguru, mas eu falo que é a nossa bandeira, então assim, eu acho que assim, a gente chora um pouco aqui, vamos botar no canguru. Eu falo com a mãe, pede sempre para a enfermagem para botar. Então, assim, a gente fica como se fosse aquele anjinho, né? Não vou falar de diabinho, um anjinho falando, pede para botar, pede para fazer. Porque assim, não é da nossa. Cada pessoa trabalha de uma forma, né? Assim, mas eu não me sinto preparada e à vontade de pegar o bebê e botar na posição, porque eu acho muito complexo, né? Eu acho que assim, não é um trabalho nosso, acho que é mais da equipe de enfermagem, fisioterapia, de posicionar o bebê corretamente, tudo. Então, assim, eu falo muito com as equipes, eu falo assim, gente, olha o privilégio que vocês têm, né? Vocês podem dar esse presente para os pais, botar no colo, botar no canguru, isso é muito importante. Muito importante. Eu tenho um vídeo super bonito, que volta e meia eu faço um treinamento com a equipe, e eu tento mostrar esse vídeo que a mãe fez um bebê prematuro extremo, nasceu com 24 semanas, e aí ficou lá 4 meses internado, assim, várias operações, várias cirurgias. E aí, quando o bebê fez 1 ano, essa mãe teve alta, enfim, foi para casa, fez uma festa numa casa de festas, tem muito tempo. E fez sabe aqueles vídeos que algumas famílias fazem, com fotos? E aí, no meio da festa, assim, ela botou esse vídeo da primeira vez que ela pegou o bebê no colo. E todo mundo na casa de festa se debulhando em lágrimas. Porque foi a coisa mais emocionante. E eu falo assim, gente, olha só, vocês podem fazer isso. E era uma fisioterapeuta e uma enfermeira no vídeo, dava para ver quem era, né? Aí eu falei, olha o que vocês fizeram, olha que coisa preciosa. A gente não pode fazer isso, eu sempre falo isso. A gente não faz isso, vocês podem fazer. Então, assim, a gente trabalha incentivando que as pessoas entendam a importância disso, né? Porque botar na posição canguru é extremamente importante. Tem vários benefícios, né? Principalmente pela questão do vínculo e a familiaridade com o corpo do bebê. O bebê, quando ele nasce prematuro, o método canguru é uma posição para bebê de baixo peso. Nasceu grande, não vai fazer. Então, para um bebezinho que tem 1 quilo, 1,2 kg, 1,3 kg, até 1,8 kg dá para fazer. Então, assim, é um bebê muito pequeno, muito frágil, que os pais, às vezes, têm medo de tocar. Então, quando eles começam a botar no canguru, né, que é essa posição pele a pele, botar dentro da blusa da mãe ou do pai, só de fraldinha, quando ele começa a ter esse contato, ele começa a entender do corpinho dele, onde que ele pode tocar, onde que ele começa a enxergar o bebê, sentir a respiração dele. Então, assim, é uma troca super valiosa. O que a gente vê, assim, você perguntou dos pais especificamente, né, assim, as mães têm mais tranquilidade para fazer o canguru, e elas costumam falar muito a questão assim, nossa, parece que voltou para minha barriga, né? Porque elas sentem o bebê mexendo, então assim, elas têm uma sensação muito boa. Uma vez até uma mãe falou para mim uma coisa que eu achei linda, que ela falou que essas gestantes, essas puérperas, né, que tem neném na UTI,
elas sempre falam que um dos momentos mais difíceis é a alta sem o bebê, né? Você sair do hospital, você tem a alta da mãe e o bebê fica. E aí uma mãe falou para mim assim, eu não tive alta junto com o meu bebê, mas eu fiz canguru. Essas mães aí nunca vão saber o que é isso. Eu achei legal, porque assim, ela valorizando algo da história dela, né? Então, assim, o canguru é algo muito especial para os pais, para as mães, né? Elas gostam muito de fazer. Algumas têm medo no início, né? Tem medo do bebê fazer apneia, porque às vezes o bebê vai fazer apneia mesmo no canguru. O que ia fazer fora do canguru, faz no canguru também. Então, assim, tem que ter um preparo dessa família para que eles estejam tranquilos para fazer, saibam reconhecer os sinais daquele bebê, se ele precisar de ajuda. Claro que vai ter uma equipe ali junto, mas que estejam mais seguros, né, para fazer essa prática. Os pais cada vez mais têm feito também, mas eu noto que no início um desconforto, assim, um estranhamento. Primeira pergunta que os pais sempre fazem para a gente: eu preciso raspar o peito? Eles sempre acham que às vezes os pais têm mais cabelo, né? Aí eles acham que tem que tirar. Aí não tem blusa para fazer, porque tem que ser uma blusa assim mais abertinha. Aí criam algumas dificuldades para fazer, né? E aí, assim, aquilo que a gente fala, a gente que sempre tenta ver por trás disso, né? A gente vê que realmente é uma dificuldade a mais, porque é uma coisa muito corporal. O canguru tem essa troca muito do corpo. Então, os pais, às vezes, têm um estranhamento. Mas depois de superar desse momento inicial, costumam gostar muito. Assim, esses pais que são mais presentes na internação costumam brigar com as mães. A gente brinca que tem que ter senha, porque se a mãe chega antes, ela pega e pede para botar canguru. A gente tem briga. Porque a ideia do canguru é que fica um tempo maior. Então, assim, a gente... Não, desculpa, assim, não tem tempo mínimo para ficar no canguru, né? Mas o ideal é que fique no mínimo 2 horas, porque senão a perda de temperatura é grande. Então, se a mãe pega, depois o pai pegar, então isso pode ser ruim. Aí eles, às vezes, saem correndo para chegar na frente. Nós tivemos isso lá na unidade, né? Que Marília e eu trabalhamos e tal, da unidade neonatal, e que o pai chegou exatamente: Glaucio, eu estou pronto, já me depilei, né? Como que essa questão realmente, né, do pelo e tal, né, e como que acolhe, como que recebe, né, e especialmente isso, o toque, né? Então, pensando, sim, mais uma vez, né, na psicoeducação, a acolhida. Quantas vezes que eu percebia lá os pais friccionando a pele do bebê e a gente mostrava, né, põe as mãos, né, porque a própria fricção naquela pele aquilo irrita, né? Quer dizer, o que é também, né? Poder comunicar que eu estou próximo, que eu estou com você e não estou aflito. Porque na fricção também estou falando de aflição, né? E aí, Marília, pergunta aí para a prima. Isso, assim, pois é. Revelou nosso sobrenome. Não, e vocês não sabem aqui no chat a quantidade de Aguiar que tem aqui, né? Todo mundo mandando beijo. Todo mundo mandando beijos, abraços. Bem confusa, né, Marília? Ainda bem, né? Mas, Helena... Isso é legal, Marília. Deixa eu só complementar uma coisa que a Glaucia falou, claro. Que eu acho super interessante, isso em relação ao carinho do bebê, porque, assim, eu acho uma coisa bem delicada também, assim, da gente... eu acho que é muito importante a gente ensinar os pais a se aproximarem do bebê, mas eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Eu falo isso assim, claro que a gente que tem mais experiência, que está mais tempo com os bebês, a gente adquire com o tempo essa sutileza, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muita atenção na hora de ensinar os pais a fazer isso, né? Assim, ou qualquer coisa. Eu acho que é muito perigoso a gente tirar a espontaneidade dos pais nessa aproximação com o filho. Então, se a gente chega de sola, assim, não é assim que faz carinho, né? Ou se não... Às vezes o pai tem medo de botar a mão no bebê, porque acha que vai passar alguma coisa. Especialmente nessa época de Covid, as pessoas estão com muito medo de toque, né? E aí, volta e meia, eu vejo isso, assim, com a melhor das intenções, chega uma enfermeira, chega um técnico, para de bobeira, já vai abrindo a incubadora e botando a mão do bebê, do pai dentro. E eu falo assim, gente, a gente tem que respeitar muito isso que é espontâneo deles, porque eles têm uma identificação com o bebê que a gente não tem, né? Às vezes a mãe fala, quantas vezes a gente viu isso? Tenho certeza que vocês viram isso na UTI. A mãe fala, meu filho não está bem. Aí os médicos falam, tá sim, não tem nada, examinei. No dia seguinte o bebê piora, né? A mãe e o pai, eles têm uma identificação com o bebê, eles só olham, o olhar deles é unicamente para o bebê, né? Então eles conseguem perceber, às vezes, nuances que a equipe médica, a equipe de enfermagem não percebe.
Então, assim, essa identificação com o bebê é muito importante. Então, se a gente começa a tirar essa espontaneidade deles com pequenas falas, porque isso, assim, não estou falando da gente psi, né? Mas, às vezes, o restante da equipe, com falas assim, não faz assim, faz assado. Eles podem perder essa sensibilidade que é tão importante. Então, assim, a gente entender que eles vão ter uma postura diferente, não vão fazer, de repente, não conseguem pegar como as enfermeiras fazem. A gente ajuda em alguns pontos, a gente abre, levanta algumas questões, né? Então, essa do toque eu acho que é super importante, já que a gente está falando assim, de psicoeducação, né? A questão do toque mais contingente, né? Que faça segurança para o bebê, que seja uma presença. Então, assim, isso é muito importante. O toque suave desorganiza muito o bebê, toque em pontos diferentes da pele do bebê, estimulando áreas diferentes. O toque para o bebê, principalmente o bebê prematuro, ele já é um bebê muito manuseado, né? Muitas intervenções dolorosas por dia. Então, assim, muitas vezes esse bebê ele confunde ainda o que é o toque prazeroso e o que provoca dor. Então, ele pode estar sentindo dor. Então, se a gente chega e fala, não, faz carinho sim, é importante, mas às vezes a mãe fala, não, mas ele está dormindo e eu quero deixar ele dormir. Então, às vezes é importante porque ela percebe que o bebê precisa daquele sono, né? Então, quando a gente pensa num lugar que tem o cuidado voltado para o desenvolvimento do bebê, isso é muito, muito importante, porque aí você vai ajudar os pais a entenderem alguns pontos importantes, mas respeitando essa espontaneidade própria de cada um, né? Então, assim, ensinar algumas coisas eu acho que é importante. A questão do sono eu acho que é importantíssimo. Eu sempre falo com as mães assim, o avô fala que sono cresce, e sono faz crescer mesmo. Então, se a gente interrompe demais o sono do bebê, vai ter um prejuízo no desenvolvimento neurológico. Então, assim, a gente ajudar os pais a entenderem quando o bebê está em sono profundo. Isso eu acho que é legal, assim, são coisas que a gente pode falar assim, olha que legal, você sabia disso? Às vezes a gente fala assim de uma forma informal, né, de uma forma para eles entenderem que aquilo é importante também, mas sempre fazer da forma deles, né? Isso é psicoeducação, né? Exatamente. Né? Eu acho aqui, que ó, isso, Marília, que pensar tinha muito muito no Aguiar desenvolvimento. aqui. Fala que tinha muito Aguiar aqui. Souza Lima já apareceu, Carneiro já apareceu, a Eneida Carrara, que falando que é outra Aguiar que está aqui também. Né? Mas eu quero conversar, eu acho que a gente gostaria de conversar um pouquinho mais com você, né, Helena? Quando você fala desses treinamentos para a equipe, como é que é essa psicoeducação neste contexto, né, de prematuridade com a equipe? Como é que a gente conversa? Como é que a gente faz isso? Constrói tece esse acolhimento aí da equipe? Uhum. É muito bacana isso, assim, eu falo que o meu grande desafio, eu estou há 12 anos na perinatal, né, onde eu trabalho. Eu falo que o meu grande desafio é o trabalho com a equipe, porque é muito difícil, as pessoas me olham no corredor todo dia e falam assim, não sei se vocês escutam isso também, a gente é que precisa de psicólogo, tinha que ter psicólogo pra gente. E aí, toda vez que a gente abre alguma coisa para a equipe, as pessoas não vão. Aí eu fico assim, gente, vocês falam. E eu entendo, não é só porque as pessoas não podem, não conseguem ir, né? Assim, muitas têm resistência, tem a questão da escala, que é difícil ser liberado para vir de casa. Então, assim, tem várias questões, mas eu acho que tem uma dificuldade muito grande de se colocar nesse lugar de reflexão, né? Da parte mais subjetiva, de quanto é sofrido a gente estar num ambiente de trabalho, assim, né? Que tem esse risco da morte, né? Enfim, tem toda uma questão que eu acho que é difícil das pessoas acessarem. E tem também a dificuldade prática, né? Mas o que eu percebo ao longo desses anos, assim, sempre que eu tentei fazer grupos com a equipe de acolhimento, de escuta do sofrimento do profissional, eu tive dificuldade de adesão, tá? Eu já tentei algumas vezes e acho um trabalho muito difícil. Já me questionei também isso, de eu ser a psicóloga, eu ser psicóloga, mas ser da equipe também, se funciona. Eu vejo alguns dos pais que trabalham com pessoas que não são da equipe fazerem. Então, assim, é uma fórmula que eu ainda não consegui decifrar como fazer da melhor forma. Mas o que eu percebo é que os treinamentos, mesmo que sejam sensibilizações, têm uma adesão enorme da equipe. Então, por exemplo, se eu quero fazer um grupo semanal com a equipe, é raro eles participarem. Eu tenho 3 num dia, eu tenho 2 no outro, eu fico pegando as pessoas igual políticos, chamando. Aí eu tenho uma amiga que fala assim, quer trazer gente? Bota lanche, bota café que as pessoas vão. Ainda assim é difícil, né? Mas o treinamento tem uma adesão muito boa. Então, vamos supor, a gente tem um trabalho muito bacana que a gente desenvolveu de acolhimento ao óbito. E aí eu faço um dia de sensibilização ao acolhimento ao óbito, né? Aí as pessoas participam muito, gostam muito, sabe? Eu percebo isso, assim. Agora a gente tem até feito treinamento online, aqui pelo Zoom mesmo, assim, com a equipe, e, assim,
ainda tem uma dificuldade de adesão um pouquinho, em alguns momentos, mas as pessoas gostam de participar, sabe? Então, acho que assim, esses treinamentos assim, específicos sobre algum assunto, a gente consegue fazer. Então, por exemplo, em novembro a gente tem o mês da prematuridade, aí a gente faz um evento sobre prematuridade, e as pessoas participam. Então, a gente tenta, de alguma forma, inventar esses treinamentos, inventar, assim, claro, de acordo com a realidade, com a demanda, né? Para que a gente possa ir sensibilizando a equipe, né? E fazendo um trabalho de educação continuada com a equipe, falando da importância da família. Eu falo muito, muito, muito da questão da família, porque, assim, é um ambiente de trabalho das pessoas. E aí vem avô, vem avó, e vem com todas as questões, todos os medos. Então, assim, às vezes a equipe não tem muita paciência com isso, quer diminuir o horário. Então, assim, a gente tenta falar muito da importância da família com a equipe, a gente tenta falar muito dessa questão do toque, do respeito, né, ao bebê como indivíduo, como a importância do ambiente. Então, a gente vai fazendo alguns treinamentos, né, e quando eu estou falando da gente, não é só psicologia, não, a gente faz treinamento junto com educação continuada, com enfermagem, com equipe médica. Eu tenho um trabalho bem legal com uma neonatologista, que a gente chama até de Embala, um projeto Embala, que a gente faz um grupo com os pais. Então, assim, a gente vai tentando envolver outras pessoas da equipe para não ser uma coisa só da psicologia, né? Mas aí a gente vai tentando fazer esses treinamentos. Mas é uma fórmula ainda que não está fechada, não, Marília. Assim, é uma dificuldade que eu ainda tenho, sabe? De como ajudar a acolher melhor esses profissionais. Eu acho difícil, acho bem difícil. E é mesmo, né? Eu me lembro que a gente, às vezes, né, na nossa experiência, muitas vezes era na hora do cafezinho, né? É uma oportunidade de você chegar, a equipe está ali, em especial as técnicas de enfermagem, ficavam ali naquela. Em especial quando tinha alguma intercorrência, alguma coisa que não tinha ido bem, alguma criança que tinha tido alguma piora. Aí a hora do cafezinho talvez era uma hora boa da gente chegar e escutar e poder conversar sobre o que estava acontecendo, né? Mas quando chamam a gente para um café, nunca é só um café, né? Sempre querem algo mais. O cafezinho chamar, sempre... a gente tem que ir, porque pode saber que tem mais ali, uma experiência, né? Que eu tive que foi... O café vem acompanhado, né? E uma experiência, né, Helena, que foi muito interessante, foi ter preparado o manual aos pais, que a princípio era um documento frio e que foi um processo que demorou uma gestação, foram 9 meses. Nunca vi tanta incompetência para fazer um manual, né? Por outro lado, a oportunidade que eu tive de estar com praticamente 90% da equipe e todas as pessoas, todos os profissionais, refletindo qual era a importância e quais informações que seriam realmente essenciais serem passadas para os pais a partir da experiência deles, né? Então, era interessante porque o documento prévio, existia ali uma citação, mas os próprios profissionais nem tinham noção desse material. Então, a oportunidade de ir nos plantões, na alteração, né? E estar conversando com as pessoas, isso, de alguma maneira, deu essa liga, né? Não só deles se sentirem representados, como a oportunidade realmente de expressar ali, né? Então, foi um marco, né? Agora, pensando realmente nisso tudo, né? E eu fico pensando aí a ideia, de novo, da psicoeducação, desse nascer de uma forma respeitosa e humanizada. Né? Eu acho que é legal, né? Mesmo diante dessa condição que estamos falando, que não é uma condição idealizada, mas onde é que pode existir uma forma respeitosa dessa vida chegar, né? E de, naturalmente, novos pais nascerem junto com a criança, nova família, novos vovós, né? De uma maneira realmente respeitosa e humanizada, né? Para você, o que caberia dentro dessa condição? O que compreenderia essa chegada respeitosa e humanizada? Eu acho que assim, o principal assim, é a gente, enquanto profissional de saúde, não usar o nosso julgamento, né? A gente conseguir se abster do que a gente acha melhor. Então, assim, eu, Helena, posso achar que a cesárea é a melhor opção, porque o bebê vai nascer, vai fazer isso, preferir o parto normal, mas isso não vem ao caso, né? Assim, você precisa saber respeitar, saber o que é humanizado para aquela família. Então, assim, se a gente começa
a querer já vir com as coisas muito prontas, né? A gente não está respeitando, a gente está colocando a nossa opinião. Eu acho que o principal de um atendimento respeitoso é você saber o que aquela família quer. A gente entender, eu gosto dessa expressão, assim, a gente entender que os pais são os protagonistas, né? A gente não tem que aparecer, como a Marília falou, a gente não tem que ser lembrado depois, a gente não tem que ganhar presentinho depois. O momento é deles, né? É deles. Então, acho que assim, o que eles querem, isso tanto no nascer quanto no morrer, né? A gente, nesse trabalho de acolhimento ao óbito, a gente fala muito isso. Assim, você pode achar um absurdo a mãe querer tirar foto de um bebê morto no colo. Você não tem que achar nada. Eles é que tem que achar, né? Assim, então, a gente entender que o protagonismo é deles. É o início da vida deles, né? Dessa nova vida deles, ou o final, enfim. É entender que é a forma como eles querem. A gente pode ajudar, aí, como a gente tem que estar falando de educação, a gente pode ajudar falando, apresentando alguns dados que podem ajudar na decisão dos pais. Então, como eu falei da importância de confiar numa equipe, é isso. Como é que você quer ser o parto? Eu quero cesárea. Mas você sabe os benefícios do parto normal? Sabe os benefícios? Né? Você está informando. A informação é importante, mas a decisão é deles, né? Então, como é que quer? Eu quero um parto, eu quero uma doula, eu não quero, eu quero música, eu quero isso. Então, assim, de novo aquela questão, né? Sabendo sempre que pode não ser da forma como você pensou, mas o respeitoso, eu acho que está nisso, de você escutar o desejo dos pais sem deixar o seu julgamento atrapalhar nesse momento, né? Mas eu acho dolo uma besteira. Às vezes a gente escuta os médicos falando isso, né? Não todos, graças a Deus, cada vez menos, né? Mas para aquela mulher é importante, então que a gente respeite o direito dela de ter uma doula ali, né? Como o contrário, às vezes os médicos acham tão importante que acham que aquela mulher tem que ter uma doula. E a mãe não quer, porque não se sente à vontade. Enfim, assim, é muito individual. Trabalhar com pessoas, né? Trabalhar é sempre individual, tem sempre as próprias questões, né? Então, acho que assim, é muito importante ter essa tranquilidade nesse acolhimento, né? A gente estar junto para possibilitar o melhor encontro, né? Porque o nascimento é um encontro, né? Um grande encontro, possibilitar que seja da melhor forma possível, né? Olha, e é interessante quando você marca a questão do protagonismo. O que tá? Tá acabando? Não. É isso, Maria? Quase. Até uns 5 minutinhos aí. Tá. E entendendo até esse protagonismo, né, dos pais, até como um ato político, né? Não necessariamente um político partidário, mas uma forma realmente de ocupar espaços de legitimidade, né? Vai lá, Marisa. Só alguns comentários aqui, né? Parabenizando e tudo mais. A Ana Zanetti falando que eles são o número 1 da maternidade. Nada acontecerá como planejado. E depois, né, ela fala também que foi o dia mais triste da vida é o dia da alta sem o bebê. Chegar em casa sem a barriga e sem o pacotinho, né? E também... a gente fala de braços vazios e barriga vazia, né? O peito vazio. As mães falam, né? Às vezes eu vejo, Marília, mães que estão internadas, assim, ficaram 3 meses internados, o bebê passou por cirurgia, transfusão, e falam que o dia mais difícil foi esse, a saída do hospital, né? É bem difícil, assim. Não tem muito o que a gente fale nesse momento para os pais, né? Eu costumo até falar assim, eu falo assim, olha, deixa o seu corpo falar nesse momento. Normalmente elas estão tão exaustas, né? Que se conseguir, deita na cama e desmaia. Amanhã vai ser melhor do que hoje. É um dia muito pesado mesmo. Elas falam, às vezes falam como se fosse assim, deixar uma parte do corpo num lugar e sair. Vou deixar minha mão aqui. Como é que eu vou deixar minha mão? Né? Assim, porque a gravidez é esse momento de tanta simbiose com o bebê, que você, de repente, logo no início, tem que se separar. É muito angustiante, né? A Angélica está falando que a vida é assim, nada é como planejado, né? A Ivanoska falando que parabéns... A gente isso, né? Oi? Como? Aí a pandemia para escancarar isso para a gente, né? A Ivanoska dando parabéns pelo trabalho em prol do ser humano e por tantas experiências da vida respeitosas e humanizadas, e contando uma experiência dela, que teve um filho no meio da pandemia, que já é traumático, e foi somada a muitas violências obstétricas também, coisas complicadas, né, que ela precisou, que ela passou, né? A Carol perguntando, gostaria de saber sobre o tempo de permanência dos pais na UTI neonatal. Ficam apenas nos horários de visitas, podem ter livre acesso?
O Álvaro Souza Lima aqui presente também, mandando beijinhos para nós. E você sabe que o meu trabalho da dissertação de mestrado foi exatamente o nascimento de risco, que era a visão sistêmica no nascimento de risco e a interação família e equipe. E uma das questões que apareciam eram os pais dizendo: é muito esquisito o pai ter visita de filho. Né? E eu acho que uma das questões aí que estão sendo trazidas é essa. Né? E quando chamamos atenção para o protagonismo, mesmo, né, com os horários da unidade, com algumas questões que não necessariamente, né, não está dentro de casa, de que maneira tornar, né, esse ambiente de uma forma mais acolhedora para esses pais, para que esse protagonismo de fato seja respeitado. Né? Cláudia, perfeito. Eu sempre falo isso assim no trabalho, assim, falo muito, pai e mãe não são visita, né? A gente não, da mesma forma que eu falo, não podemos chamar de mãezinha, a gente não pode chamar de visita. Eles não são visita. Isso. Eles são o bebê são eles, assim, é uma coisa só, é isso que a gente precisa entender. Infelizmente, assim, isso, o tempo de permanência dos pais junto ao bebê vai depender muito, varia muito de lugar para lugar, né? A recomendação do Ministério da Saúde é que eles tenham livre acesso ao bebê, né? Então, assim, é uma recomendação. Infelizmente, poucos lugares têm isso, assim. Agora, na época de pandemia, a gente está com uma restrição ainda um pouco maior, né, de horário. Então, varia muito de lugar para lugar. Onde eu trabalho, os pais não podem entrar depois das 10 da noite, fora de pandemia, né? O horário seria de 10 às 10, né? Mas as mães que querem amamentar exclusivamente entram no horário de amamentação. Então, assim, tem uma restrição que não é boa, assim, não deveria, na minha opinião, não deveria acontecer. Eu acho que é importantíssimo a gente entender que os pais têm que estar junto. Às vezes a gente pode sugerir para os pais, vamos supor, vai ter uma enfermeira vai fazer um exame de sangue. Você pode perguntar para a mãe, você prefere sair? Mas você não tem que falar com ela que ela tem que sair. Porque, às vezes, se ela estiver bem instruída, ela pode ajudar naquela coleta do exame. Né? Ela pode fazer uma contenção, ela pode ajudar o bebê a sentir menos dor, infinitas possibilidades. Então, se a gente já fala, você tem que sair, né? Isso mais comum com os pais. Eu tenho uma amiga psicóloga, que fez um trabalho lindo de mestrado também, Letícia Zafari, que ela falou, o tema, olha que bonito, o título do mestrado dela é A Mãe Tem que Ficar, o Pai Tem que Sair. Tem essa coisa do pai ter que sair. Então, assim, é muito interessante a gente pensar que a gente, por mais que a gente não chame de visita, a gente encara muitas vezes como visita, e visita é aquilo que atrapalha depois de um tempo, né? Os pais não podem atrapalhar. Então, assim, a gente tem que lutar muito contra isso, assim, eu acho que é um trabalho também da psicologia, eu falo das nossas bandeiras, né? E não somos nós que decidimos, mas a gente tem que levantar essas bandeiras, da questão da humanização, questão de silêncio, questão até da cadeira, né? A cadeira dos pais é desconfortável. É papel da psicóloga reclamar da cadeira? Porque é o ambiente, é o cuidado com o ambiente, né? Então, acho que assim, a gente tem muitas bandeiras a levantar. Eu acho que uma das bandeiras importantes é essa, de lutar contra essa visão de que pai e mãe é visita. Eles precisam ser parte do tratamento, né? Então, acho que é importantíssimo isso que você falou. Co-partícipe, né? Aqui. Nasceu. Chegamos, o tempo nasceu. Gente, todo mundo falando parabéns pelo tema, ótima live, a Angélica participando aqui até. Muito obrigada, Helena, foi uma conversa muito boa, todo mundo gostando, dando parabéns. Posso fazer a propaganda agora do nosso Instagram? Pode, claro. Porque você está falando de visita dos irmãos, a gente fez um post agora falando sobre a importância da visita dos irmãos, dos avós. Se vocês tiverem interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da psicologia na UTI, entra no nosso Instagram, Início da Vida. A gente vai ter até agora um mini curso de psicologia na UTI neonatal. É muito lindo. Então, quem se interessar por essa área, a gente fala mais lá. E que estamos aqui recebendo, iniciando o nosso setembro, dando, né, essa condição de falar desse início da vida, mas teremos aí novidades, e no dia 26 de setembro teremos um curso bacana. Fiquem atentos e curiosos, porque setembro está no ar. Aguardem dia 26. Isto. Amando elos. Vamos lá. Helena, muito obrigada, parceira.
Beijo. Obrigada, aqui, menino, te brindemos. Amém.